Romanos 8, do 35 ao 39. O 35 diz assim, uma mensagem importante para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, que o Senhor nos abençoe com esta palavra nesta noite. Essa palavra é uma palavra muito pertinente, porque vivemos em dias aonde se tornará, e eu sinto no meu coração desejo de algumas séries de mensagens. Hoje eu iria pregar sobre a igreja, a importância da igreja. Como eu falei, que nós queremos fazer uma série, mas o domingo que vem o pastor Jean do Mevan Campinas vai estar aqui. Então ele vai pregar de manhã e à noite, nós não conseguiríamos dar continuidade à série. E logo no próximo domingo inicia-se uma série sobre discipulado. Então nós vamos ter uma série sobre discipulado. Em breve aí os irmãos da comunicação vão começar a propagar essa série sobre discipulado. Mas existem algumas séries, algumas temáticas que eu acredito ser muito importante para todos nós. A primeira, a compreensão do que significa ser igreja. Irmãos, porque isso vai nos proteger, isso vai nos colocar em um lugar seguro. Por que vai nos colocar em um lugar seguro? E a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem da manhã. O pastor Alex foi muito feliz quando falou sobre Cristo, de forma a fazer dele o nosso lugar mais seguro. E essa é uma realidade. Inclusive esse esboço ele fala sobre isso. Agora, quando Cristo ele se torna o lugar mais seguro, ele se torna o lugar mais seguro quando nós estamos nele como igreja. Ninguém pode andar de forma avulsa em Cristo. Cristo, ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida numa cruz para ganhar filhos e filhas, ou seja, para edificar um corpo, uma casa para o nosso Deus. E essa casa, ela não é uma kitnet individual. Ela é uma casa com muitos cômodos. Ela é uma casa de coletividade. Ela é um lugar aonde nós buscamos durante toda a semana, como você já faz. Durante toda a semana você acorda, você ora, você ouve o desafio do pastor Alex das 5 da manhã. Você vive uma dinâmica fantástica de oração, de leitura da palavra. E quando você chega no domingo, você chora, igual o Rodrigo chorou aqui, porque está todo mundo transbordando de alegria em tudo aquilo que Deus já fez durante toda a semana. Essa é a realidade da igreja. A realidade da igreja, ela não se desenrola no domingo à noite. Ela se dá durante toda a semana. Os testemunhos que são coletados, as vidas que são transformadas. A igreja de Jesus, não a instituição, mas a igreja genuína, o remanescente, ele vive em novidade de vida. O remanescente, ele vive em um lugar onde muitas coisas acontecem durante toda a semana. E quando eles se reúnem para contar as bênçãos. Então um traz
Como diz lá em Efésios capítulo 5, um traz hinos, os outros trazem salmos, o outro traz testemunhos, e o corpo de Cristo, ele é edificado por intermédio de tudo aquilo que Cristo fez em cada indivíduo durante toda a semana. Isso não quer dizer que nós estamos livres de provações, de guerras, isso é normal, irmãos. Existem 3 ciclos, e eu vou falar sobre isso, então vale a pena. Existem 3 ciclos naturais da igreja do Senhor Jesus. A igreja nasceu, ouça, a igreja nasceu em um contexto aonde eles estavam totalmente cercados de medo. Por quê? Porque o seu Senhor havia sido levado embora, havia sido morto pelos religiosos, ele havia sido crucificado para cumprir o propósito do Pai. E mediante aquele cenário, 3 coisas acontecem com a primeira igreja que sempre acontecerão com a igreja do Senhor durante toda a sua estadia na terra. Por mais que somos uma igreja triunfante, o fim, como disse já Billy Graham, podem ficar tranquilos, não haverá tribulação que conseguirá parar a igreja de Cristo Jesus. Se você ler a última página do livro, no final vai dar tudo certo. Sempre vai dar certo. Agora a verdade é, a igreja, ela vive 3 ciclos. O primeiro ciclo, a igreja ela é impulsionada por intermédio de algumas tribulações para o lugar de oração. O lugar de oração, ele traz um enchimento do Espírito, que traz uma multidão, uma avalanche de conversão, de milagres, de maravilhas. Depois, sabe o que vem depois do terceiro ciclo? Novamente perseguição. Então a igreja volta para o lugar de oração. Então vem novamente o agir de Deus, o encher do Espírito, a manifestação do Espírito. E novamente vem salvação de almas, manifestação de milagres e novamente perseguição. Você pode ver Atos todinho que vai ser assim do início ao fim. O início, a forma pela qual a igreja nasceu é assim. E quando a gente lê esse texto de Paulo, ele está falando exatamente disso. Ele está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele estava vivendo um contexto de guerra. Havia uma guerra mediante aquilo que ele estava vivendo ali, que militava até mesmo com as suas forças, com aquilo que ele tinha da carne, com aquilo que havia aprendido da lei, o que ele estava querendo ensinar. Os seus ouvintes, havia um contexto de guerra de 2 realidades. E por mais que nós não conseguimos às vezes perceber essas realidades, elas estão em plena ação constantemente. Essas realidades, elas não deixam de ter uma ação, elas estão agindo constantemente. E hoje pela manhã foi muito bem explicado. Quando sair no YouTube a mensagem deste domingo de manhã, assistam, porque nós vamos perceber que existem essas 2 realidades militando. E Paulo estava falando exatamente disso. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele não disse o quê. Eu peguei o quem, porque foi de hoje, não é onde, hoje foi quem. A noite não é o que, também é quem. Olha que coisa interessante, porque poderia ser alguma coisa. Poderia ser as coisas supérfluas da vida, poderia ser a ganância, poderia ser o desejo de se tornar milionário, poderia ser as coisas, mas Paulo diz que as coisas não têm poder para nos separar de Cristo Jesus. Por mais que algumas pessoas possam ser levadas por coisas, elas são levadas a estas coisas por intermédio de um Espírito. Como o Rodrigo chorou aqui, Mamon leva as pessoas a viver para saciar os seus próprios deleites no quesito financeiro, mas aquilo não é o dinheiro que desviou a pessoa, por mais que dinheiro é mamão na Bíblia, né? É um espírito que leva aquilo a acontecer. E Paulo estava aqui falando agora sobre esse militar que existe constantemente. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele estava aqui cogitando o que
Quem é essa pessoa? Quem pode ser? Pode ser um ser celestial, ele coloca aqui, ele coloca várias coisas. Quem poderá fazer isso? E é interessante isso aqui para nós começarmos a discorrer, porque quando nós decidimos andar com Cristo Jesus no Evangelho, hoje, principalmente agora nos fins dos tempos, eu falei sobre a série da igreja, mas uma outra série também que a gente tem que ter aqui é sobre o dia do Senhor. A gente precisa começar a aprender sobre o dia do Senhor. A gente precisa, porque a Bíblia diz que será um dia grande e terrível. Como algo pode ser grande e terrível ao mesmo tempo, gente? É interessante isso, porque vai ser grande para aqueles que estão em Cristo, mas vai ser terríveis para aqueles que negaram a Cristo. A gente precisa entender isso. E é interessante que quando você entrega a sua vida para Jesus, todos aqui já entregaram a vida para Jesus, não é verdade? Todos nós aqui estamos em Cristo Jesus, recebemos o sacrifício. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós automaticamente entramos dentro de um militar constante. A única coisa é que Deus, Ele aciona medidas protetivas para nos proteger. Deus, Ele tem, assim como uma criança, ela nasce inofensiva. Um recém-nascido não tem defesa espiritual, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma criança, ela não tem nenhum tipo de defesa espiritualmente falando. Agora, como que Deus pensou em proteger uma criança? Quem sabe me dizer aqui? Dando a ela o seio de uma família. O que é a proteção de uma criança? Uma família. Quando uma criança nasce no seio de uma família, ela nasce em um ambiente de proteção, ou seja, ela está protegida. Por isso que as leis do Senhor eram tão severas referente à família, dona Dileia. A mulher tinha que estar separada para aquele homem, porque se ela não fosse, ela era apedrejada. E se houvesse no meio do caminho algum tipo de distúrbio familiar, havia também apedrejamento. Deus não queria matar ninguém, o que Deus queria fazer era proteger a família. Tanto que as crianças mais vulneráveis são aquelas que não nascem no seio de uma família. Você vai perceber que existem inúmeros distúrbios que ocorrem quando alguém não nasce no seio de uma família. Porque a família, e eu vou chegar no ponto aqui, a família, ela é o núcleo de proteção para um incapaz, para alguém inofensivo, alguém que não tem defesa própria. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus e somos batizados, como vários de vocês aqui, o que Cristo faz com a gente? Nos coloca no seio de uma família, a família dele. Para quê? Porque a igreja é um lugar protetivo, a igreja é um lugar que protege as pessoas, a igreja é um lugar que é um reduto que acaba cercando o novo convertido, para que ele possa se nutrir da verdade, se relacionar com a verdade, amar a verdade, amar. Deus, ele fez tudo perfeito. Ele começa com uma família, ouça, lá em Gênesis, no capítulo 2, e sabe como vai terminar a Bíblia? Uma família. Começa com uma família em Gênesis e vai finalizar com uma família, porque o intuito de Deus é gerar pessoas no seio de uma família, para que essas pessoas sejam protegidas. Então, quando Paulo está ensinando aqui na carta, na epístola aqui aos Romanos, ele começa a falar: quem vai nos separar do amor de Cristo? Porque ele sabia que aqueles que estavam sendo ganhos para Jesus, que aqueles que estavam vindo à fé no Senhor Jesus, eles agora iriam enfrentar tribulações. A fase, ouça com muita atenção, porque eu vou dizer com muita responsabilidade, a fase da igreja brasileira
de só dizer que você vai ser abençoado, que você vai ganhar tudo, que você vai ter tudo que você precisa, que nada do que você almeja no seu coração, você vai deixar de ter, ela está encerrando. Porque nos fins dos tempos, as pessoas não vão conseguir acreditar em algo e viver outro. Porque nós temos guerras, não temos, irmãos? Você não tem, então eu tenho. Eu tenho guerras. Nós temos guerras, irmãos. E o Evangelho é um lugar onde Deus nos leva, que vai trazer um militar em um ambiente que não é visível para nós, mas que é real, aonde haverá um militar constante para tentar nos roubar da realidade que Cristo Jesus já nos trouxe. E isso existe, ouça, isso existe em diversas fases. Isso pode ser no nível básico, no nível elementar, no nível primário, ou pode ser num nível muito maior, no nível de desbravamento, como foi o de Paulo aqui, que estava entrando em regiões, que estava entrando em lugares aonde ele era super atacado por inúmeras pessoas, por estar levando a verdade de Cristo Jesus. Então o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, é que independente se você está no nível elementar da sua fé, se você veio para Cristo Jesus, e você achou, agora todos os meus problemas serão resolvidos, e de repente você se pega orando, e os problemas não passam, isso quer dizer que você está no lugar certo, que você está vivendo a vida certa. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós vamos vencer o mundo, porque Ele venceu, mas a gente vai ter que ter bom ânimo para isso, porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não disse que no mundo você ficaria rico, só porque você aceitou a Ele, você ganharia tudo. Não, Ele disse: no mundo você vai ter aflições, contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existe um militar que vai acontecendo. Eu conversei com uma pessoa esta semana, e ela não está aqui, já veio no culto de manhã, um rapaz, um homem, pai de família. E a maior queixa desse homem é: cara, eu faço jejum, às vezes por 2, 3 dias seguidos eu jejuo, pastor, eu oro, e sabe o que acontece às vezes? Não acontece nada. Eu olhei para ele: e aí você faz o que, meu irmão? Ele: eu jejuo de novo, eu faço jejum de novo. E aí o que acontece? Ele: nada, pastor. Eu falei: você está na fase elementar, você está jejuando para que algo aconteça fora, e você está esquecendo que existem algumas fases no Evangelho, na vida cristã, que Deus está querendo que você jejue, para que algo aconteça dentro. Quantas vezes nós somos ensinados, os pregadores aqui presentes, jejua para Deus ungir a palavra. Irmãos, a palavra de Deus já é ungida. A palavra de Deus já é abençoada. Na verdade, quem precisa da graça somos nós. Deus, Ele prepara nós para recebermos e para proclamarmos, mas aquilo que Ele já deu é perfeito, não carece de aperfeiçoamento. Quando nós jejuamos, somos nós que estamos mudando, não é Deus. E eu não sei porquê, mas quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor colocou algo no meu coração, que eu anotei aqui. Existem pessoas que às vezes estão no meio de um embate, que muitas vezes não é audível, é silencioso. É o embate exatamente do exemplo que eu citei desse irmão. Você está pelejando, lutando para algumas coisas acontecerem na sua vida, e você não vê essas coisas irromperem, você não vê isso se desenvolver, e aí aquilo acaba gerando algum nível de dúvida no teu coração. Como esse irmão falou: pastor, eu oro tanto e eu não vejo as coisas acontecerem. Talvez muitos de nós aqui estamos vivendo embates silenciosos, aonde a nossa fé está sendo aperfeiçoada. Você quer viver algo novo, você quer entrar em um lugar novo, mas existe algo silencioso acontecendo dentro de você, e sem você perceber,
aquilo está aperfeiçoando a sua vida. A gente não gosta, ouça, nós não gostamos de exibir fraqueza no âmbito de fé. Principalmente a fé pentecostal. Os reformados calvinistas são melhores, porque eles acreditam que a salvação é para sempre. Agora os pentecostais não. Aqueles que acham que tem que galgar o dia todo, eles têm medo de mostrar um pouco de fraqueza. Mas vamos ser honestos aqui. Quantos de nós aqui já não duvidamos em um determinado momento ou outro? Quantos de nós aqui já não sofremos ataques de dúvidas? Em um momento ou outro da caminhada cristã, quando você estava tendo que sair na chuva para vir assistir um culto. Não existe assistir culto. Está repreendido, tira isso do caminho. Eu falei isso lá em São Fidélis, agora estou repetindo aqui. Você sai da sua casa na chuva para prestar culto. E de repente você faz tudo certinho, tudo direitinho, e você fica regado de dúvida ainda. Você fala, peraí Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou cumprindo princípios, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, eu estou dando os meus dias a Ti, eu confiei a Ti os meus recursos, esse negócio de mamão não tem nada a ver comigo. Ah Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho orado, e ainda assim eu tenho pelejado por algumas coisas que eu não vejo mudar. Uma dúvida silenciosa. Uma dúvida silenciosa. Esse texto, quando eu leio esse texto, parece, se você analisar ele com clareza, parece que Paulo está enfrentando exatamente isso. Ele começa a indagar algumas coisas, e ele responde a primeira indagação com uma outra indagação. Porque ele estava precisando trazer à sua memória aquilo que podia lhe dar esperança. Agora deixa eu falar aqui, porque talvez você não tenha dúvida. Eu estou falando, vocês estão olhando assim. Não pastor, eu dúvida não, a minha fé é inabalável. Deixa eu dizer para você. Há um homem na Bíblia, conhecido como Moisés, cujo um texto de Deuteronômio 34:10 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Sabe quem foi Moisés? Foi nada mais, nada menos, até Cristo, o maior profeta que Israel conheceu. E sabe o que aconteceu com Moisés, quando Deus disse para ele: Moisés, eu vou fazer de você um libertador? Não conta para ninguém. Ele duvidou. Ele duvidou. Ele disse: como eu, Senhor? Como pode eu? Como assim? Eu já não falo mais egípcio. Moisés não era gago. Ele tinha perdido a língua, ele não falava mais inglês. Ou egípcio, que é o termo melhor. Eu não falo mais. Senhor, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é uma vara na mão. Não foi isso que ele falou? Ou na verdade Deus perguntou o que ele tinha na mão. E o maior profeta que Israel já teve, ele duvidou e expressou as suas dúvidas abertamente. Deus teve que convencer Moisés. Quando Deus falou que ele seria libertador primeiro, ele saiu matando todo mundo não, foi só um, né? Mas saiu matando. Agora quando Deus vem dizer para ele: chegou a hora de você exercer o que eu falei para você lá atrás, ele duvidou. Talvez existe uma guerra silenciosa no teu coração, que te faz duvidar de algumas coisas que Deus quer que você viva, como propósito eterno dEle. E você está aí, às vezes a gente fica, não, deixa eu contar só para o discipulador, para a discipuladora. Aí ainda fica questionando, né? Não, acho que ainda não. É muito recente o discipulado. Maria, a virgem que deu à luz ao Senhor Jesus. Se você ler Lucas, ela duvidou.
Ela disse: como é que isso vai acontecer? Irmãos, e aqui dá uma deixa para nós. Tem coisas que Deus quer fazer em nós, ouça, em nós e através de nós, que nem a gente consegue entender. Dá para repetir essa daqui. Tem coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós, que nem a gente consegue entender. Maria, quando ouviu a ideia mirabolante, Bianca, minha filha, ela falou assim: como assim, se eu sou desposada? Como que vai acontecer isso? Tipo assim, Senhor, a minha tia, ela casou. O fulano casou. Não é normal as pessoas terem filho sem conhecer o marido. Ela teve dúvida, porque a ideia que Deus propôs para ela era uma ideia, abre aspas, mirabolante, ao ponto de que nem ela conseguiria compreender como aquilo lhe se daria. Tem coisas que Deus quer propor, ou tem proposto a nós, para vivermos, às vezes de luta. Você já parou para pensar quanto tempo às vezes demora para um parente distante se converter? Quantas vezes a gente já duvidou dessa conversão? Eu lembro quando meu pai lê a Bíblia todo ano, irmãos. Meu pai teve 3 crises de cirrose. Eu, por ver o meu pai beber, eu peguei asco, nunca gostei, nem quando jovem, de bebida. Na segunda crise de cirrose, o médico olhou para o meu pai e falou assim: olha, se esse cara voltar aqui novamente, ele morre. Lá em São Paulo, pois o meu pai teve a 3ª crise, e ele voltou. Sabe o que tinha acontecido? Um médico tinha morrido. E o meu pai usava aquilo como um subterfúgio. Ele dizia: se o médico que falou que eu ia morrer, morreu primeiro que eu posso continuar bebendo. Porque geralmente quem bebe tem essas falácias, não tem? Tem esse nível de ironia. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu recém-casado nos Estados Unidos. E eu orava para que meu pai parasse de beber, anos. Ligava para ele, perguntava e continuava bebendo. Um dia em dezembro, eu trabalhava no shopping, no mall. Eita, santo mall. Quem trabalha em shopping nos Estados Unidos não tem vida, irmãos. Ali eles pegam tudo que você tem, encaixota num contra-cheque e fala que está te pagando. O shopping abria 8 da manhã, fechava 10 e pouco da noite. Imagina, você não tinha vida. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente se preparando para o final do ano. E eu decidi ir para o lugar onde a gente jogava lixo. Eu trabalhava, pasme vocês, trabalhei muito tempo. Trabalhei 11 anos, muito tempo, vou determinar o tempo. 11 anos numa ótica. Eu aprendi tudo sobre ótica. Tudo que você imaginar. Desde a surfaçagem, eu sei que é línguas estranhas. Talvez tenha alguém que trabalhe em ótica. Desde a surfaçagem até o corte, os moldes das lentes, né? Até o oftalmologista, até no consultório do oftalmologista, eu passei meus últimos 2 anos dessa ótica. E como a ótica ela tinha vários elementos químicos, a gente tinha um lugar de lixo específico, que não podia descartar lixo em qualquer lugar. E eu me lembro como se fosse hoje. Era a semana de Natal, Ramon. E eu peguei no meio do dia 2 sacos de lixo, não tinha nada a ver, lixo se jogava no fim do dia. Eu peguei aquele saco de lixo assim, porque lá nos Estados Unidos você não consegue nem moscar no trabalho. Falei, eu vou pegar esse saco, vou lá atrás no lixo. Porque eu comecei a lembrar do meu pai. E eu parei lá atrás, jogando aquele lixo. Eu ajoelhei e falei, Deus, em nome de Jesus, toca a vida do meu pai, onde ele estiver agora. Meu pai vai parar de beber. Não posso perder meu pai. A gente tinha perdido meu avô e eu não tinha conseguido voltar para o Brasil.
E naquela semana eu recebo uma ligação do meu pai. Ele havia bebido durante o dia, subiu uma escada que tem na casa dele até hoje. Ele escorregou, bateu as costas assim. Foi para o médico ali ver o que tinha acontecido com as costas, não tinha nada. Ele voltou para casa, olhou para a família e disse assim: eu não bebo mais. Eu liguei para lá: como assim? Não bebe mais? Não bebo mais. Mas por que foi? Eu vou ficar bebendo para ficar caindo na escada? Irmãos, ele já tinha tido 3 quilos de cirrose. E quando eu recebi aquela comunicação, Ramon, eu fiz o cálculo de quantos anos eu tinha orado pelo meu pai. E tinha absolutamente, ou assim, convictamente 9 anos orando para ele parar de beber. Irmão, você imagina você passar 9 anos pelejando por uma causa? Você imagina você se entregar 9 anos em oração para que algo aconteça? Irmãos, no primeiro ano você ora, beleza. No segundo você já começa a desanimar. No quinto você perde a esperança. E o que Deus está querendo dizer para nós aqui nessa noite é que existem coisas na vida cristã que nós precisamos levar em conta, que enquanto elas não acontecem por fora, Deus está trabalhando por dentro. Existem coisas silenciosas, como foi com Moisés, como foi com Maria e como foi com outros. Agora, o que nós precisamos fazer nesse processo? Porque esse processo, quando eu falo ele de forma simples, e tive que dar um exemplo aqui, não estava ali, porque aí fica mais próximo de todos. Quando falamos aqui de forma teórica, parece legal, mas quantas pessoas se perdem exatamente nesse processo? Porque no meio desse processo, às vezes quando você foi chamado até o Evangelho, o que disseram para você é: se você entregar a sua vida para Jesus, o seu marido vai parar de beber. No meu caso era o pai. Ou olha, você vai ter agora um relacionamento familiar perfeito, ou vai acontecer isso. As promessas e barganhas que são oferecidas em troca de um sim para Jesus eram muitas, e muitas pessoas, quando viram que isso não acontecia, acabaram deixando o Evangelho, acabaram largando o Evangelho. E o que Paulo está querendo questionar aqui é exatamente aquilo que talvez possa estar existindo na vida de alguns ou de muitos. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nós não vamos poder deixar que as coisas que não estão acontecendo segundo o nosso imediatismo nos leve para um lugar que pode fazer com que algo novo aconteça, quando na verdade o que Deus está fazendo não é novo. Talvez seja velho para você, mas é contínuo. Ele está te protegendo. Quantos sonhos a gente já teve frustrados, irmãos? Quantas pessoas já planejaram algo que você ficou tão feliz, ouça, que você ficou tão feliz quando você começou a planejar, e aí de repente veio, olha só, veio Deus olhando para o seu sonho e fez assim, ó, jogou aquela, lembra da zarabatana? Lembra? Oh meu Deus, é coisa de velho. Jogou ali o dardinho, fica tranquilo, irmão, é o pai que está cuidando lá fora. Jogou e pá, estourou o balãozinho e disse: esse sonho é seu, e se eu der ele para você agora, você vai se perder. Irmãos, ouça com muita atenção. Nós vamos precisar estar enraizados e fundamentados em verdades eternas, não em promessas passageiras. O que Paulo estava falando aqui era exatamente isso. Quem poderá nos separar do amor
de Cristo Jesus. E o que foi dito aqui nessa manhã, o lugar mais seguro, ainda que os nossos sonhos não estejam sendo totalmente realizados, ainda que tudo aquilo que a gente envisionou não esteja acontecendo, ainda que a gente não está tendo aquele salário exorbitante que a gente tem sonhado no nosso coração, ainda se o carro novo não chegou, ainda se um familiar não mudou, ainda se o seu casamento não teve a transição que você acreditaria ter, ainda se algum parente seu não se converteu no seu processo de conversão em que você tem orado, ainda se o seu filho ainda está rebelde, em meio às suas orações, ainda assim o lugar mais seguro para estar é no amor de Cristo Jesus. E de vez em quando a gente tem que trazer esse ajuste fino. Porque se nós não ajustarmos de forma fina, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, poxa, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo outro, mas nada disso acontece. Então a gente vai atribuindo a promessas falsas e passageiras aquilo que Deus quer fazer de forma eterna. Agora olha que coisa interessante, Paulo ele responde essa pergunta com outra pergunta. Eu falei aqui do pai, falei da família, falei de várias coisas. Paulo disse assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a fome? Meu Deus, fome, hein, irmãos? Será a espada? Paulo estava perguntando algo, e ele estava olhando para a realidade que o cercava, ele estava dizendo, será que é isso? Será que é essa tribulação? Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava mapeando os seus inimigos, mas não eram inimigos visíveis, eram forças iminentes. Será que é essa tribulação que vai tentar me levar fora? Será que é a espada dos romanos? Será que é a fome? Será que em algum determinado momento Paulo teve fome? Quem acha que Paulo teve fome em algum determinado momento? Atos capítulo 27. Quando toda a tripulação foi salva por ele, ele disse, mande que todos comam, mas ele não comeu. Paulo estava olhando para as circunstâncias ao redor dele, e ele estava olhando para aquilo dizendo, será que essas coisas aqui é que vão me separar do amor de Cristo Jesus? Se você conseguisse hoje, não esperar que saia da minha boca o que você está vivendo, e nem saia da boca de Paulo, quais seriam as coisas, os inimigos invisíveis, mas iminentes, que te cercam, que poderiam separar você do amor de Cristo Jesus? Paulo ditou várias coisas, e depois ele entrou na consciência de algo que é magnânimo. Ele disse assim, mas por todas essas coisas, ouça, mas por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aqui é muito legal. Paulo não disse que ele ia vencer. Ele não disse, eu vou vencer. É mais vitória, é só vitória, né, ô Cássia? Eu lembrei agora da vitória. Lembrei agora. O pai da Cássia tem um negócio de vitória bem legal. Ele não disse, eu vou vir, é só vitória, povo, vamos vencer. Não. Ele olhou para o que Jesus já tinha vivido. E ele falou, peraí. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Alguém, em algum determinado momento, já deve ter dito para você que quando isso foi dito, é porque você é mais vencedor do que Jesus. Isso é mentira. O que Paulo estava vendo é, alguém venceu. Teve um que venceu.
E ele não só venceu o que eu estou vivendo, mas ele venceu o que eu ainda não vivi. Não, ouça isso por favor novamente. Ele não só venceu o que eu estou vivendo, mas ele venceu o que eu ainda não vivi. E aí Paulo entra numa concepção, ele concebe uma ideia magnânima, que o termo original aqui é hipernicomen, que significa, peraí, se aquele que primeiro me amou, ele venceu aquilo que eu ainda não vivi, ainda que eu não tenha força para vencer o que ele já venceu, eu sou mais do que vencedor, porque aquele que me comprou, pavimentou um caminho, que ainda que a minha carne sucumba, ainda que eu não aguente essa tribulação, se eu permanecer no amor dele, eu vou vencer, porque ele me tornou mais do que vencedor, porque vencedor só existe um. Ele disse: eu vou conseguir vencer a morte, eu vou conseguir vencer a tribulação, eu vou conseguir vencer todas essas coisas, porque Cristo literalmente abriu um caminho que eu não conseguiria trilhar. Pensa nisso por um minuto. Às vezes nós queremos achar força em nós mesmos para vencer algumas coisas, quando o que Paulo está propondo não é a sua força. Não é você que vai vencer. Às vezes nós queremos trazer para a matemática aquilo que nós podemos fazer. E Paulo está dizendo assim: olha, eu vou lembrar você de alguém que já fez, e o que ele fez deu certo. O que ele fez funcionou, foi funcional. Ele alcançou êxito, ele é o vencedor. E se você se manter nesse amor, você vai ser mais do que vencedor por aquele que nos amou. E hoje a gente precisa ter essa concepção, porque você não vai vencer algumas coisas lutando por si só. Você não vai vencer algumas coisas achando que aquilo que você está fazendo vai ser capaz de te levar a uma vitória. Mas se você colocar o seu coração naquele que verdadeiramente é o vencedor, então nele você vai encontrar forças que você não teria se você lutasse por si só. Paulo é o mesmo cara que disse o seguinte: é impressionante, mas eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoar quando eu estou esvaziando, enfraquecendo. Eu não sei porquê, irmãos, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, mas como já diz a minha digníssima esposa, fique tranquilo, porque tem alguém que precisa ouvir. Se você está exaurindo as suas forças, tentando entrar em um lugar onde você não vai mudar, o que Deus está dizendo é: pegue a conquista, o resultado de quem já venceu, e de quem quer fazer de você participante ou coparticipante de tudo aquilo que ele já é, por intermédio do teu amor. O que é que tem abalado a sua vida nesses dias? Tem gente que está lutando contra coisas elementares, pecados elementares. Se você se apropriar de Cristo, você vai perceber que Ele já venceu o pecado e a morte. Se você está lutando por algo aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você tome consciência de que você sozinho, por mais que haja requintes religiosos, você não vai conseguir vencer.
Mas se você abrir mão de usar as suas forças ou a sua capacidade de conquistar algo e olhar para a conquista dele e dizer: Senhor, me deixa entrar nesse lugar, porque eu não consigo, mas o Senhor já conseguiu. Algumas coisas podem mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque esse texto começa com o seguinte versículo, no capítulo 1. Ele começa que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele termina dizendo que não há nenhuma separação. E como que não há condenação e não há separação? Não existe nem condenação, nem separação para aqueles que decidiram permanecer nele, dentro da perspectiva dele, dentro da forma dele, dentro do jeito dele, dentro da maneira dele, e não a sua. Talvez essa noite poderia ser intitulada como uma noite de renúncias. Talvez nós poderíamos literalmente abrir mão de algumas coisas e dizer: Senhor Jesus, o Senhor poderia, por favor, trazer essa minha realidade dentro da tua? O Senhor poderia trazer essa realidade que eu estou vivendo e encaixá-la dentro da sua realidade? O Senhor poderia transportar aquilo que eu sou e que eu estou vivendo agora para dentro daquilo que o Senhor já é e aquilo que o Senhor já viveu e venceu? Às vezes nós somos muito subjetivos, sendo mais objetivo. Quantas vezes nós estamos lutando com uma realidade, por exemplo, de perdão. Não perdoamos a um familiar ou a alguém que fez mal para nós, porque nós estamos lutando dentro da nossa realidade. Porque se transportarmos essa realidade para dentro da realidade de Cristo, Ele já perdoou a todos nós, e Ele vai conseguir nos colocar dentro dessa realidade. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês nessa noite. Vamos se colocar sobre os nossos pés. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E ele diz assim: eu estou plenamente convicto, convencido, que não será a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, e nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o que há de vir como o fim da vida. Ele começa dizendo que é a morte. Tampouco é a vida do agora. Também não será seres angelicais e tampouco seres espirituais. Olha o que Paulo diz: não vai ser potestade nem principado. Ou seja, não há o que temer quanto a isso. E ele diz: não será as coisas do agora, do tempo, não será o tempo, não será
nem a altura e nem a profundidade, ou seja, não será o espaço, não será o tempo nem o espaço. E tampouco alguma outra criatura que eu tenha citado. Ele diz, eu não citei todas as criaturas, ou nenhuma outra criatura. Nada pode separar a sua vida da realidade de Cristo, se você inseri-la nessa realidade. O problema é que nós gostamos de ser autônomos, irmãos. A gente gosta de confiar nos nossos planos, na nossa estratégia, na nossa habilidade de argumentar, de falar. A gente se acha forte para se expor a algumas, ouça com atenção, a gente se acha forte para se expor a algumas ocasiões. A gente acha até mesmo que conforme Deus nos livrou no passado, Ele pode nos livrar no futuro, no presente. A gente se acha forte o suficiente para viver em esferas que Deus já não quer que a gente viva mais. Para ter práticas e hábitos que Deus já quer nos mudar. E a esfera dessa noite, a realidade dessa noite é: Deus está nos convidando para trocarmos de realidade. Porque a verdade é, se nós permanecermos guerreando dessa forma, lutando dessa forma, nós não vamos entrar em um lugar de mais do que vencedores. Porque esse lugar só é pavimentado quando nós entramos na realidade de Cristo e abrimos mão da nossa.